Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Prazer voltar a falar com vocês durante o Boletim Censura Livre, trazendo um pouquinho do Economia Fácil, né? No caso, o Economia Fácil versão reduzida, o nosso boletim de economia, nossa consultoria de economia diária e, como sempre, pedir àqueles que estiverem nos assistindo pela live, curtir e compartilhar, ou depois estiver nos assistindo pelo YouTube também. E quem não puder nos acompanhar pela live, nós temos aí as opções do streaming do nosso site, né, o www.clwebradio.com e, é claro, os aplicativos de rádio online, Radionet e o nosso aplicativo exclusivo também, né, Antônio? Então, é contigo aí no estúdio, com nosso destaque do dia. Eu queria agradecer aqui de público, Almir, né? Você que está desde janeiro, antes até, dessa parceria nossa, e o resultado é o nosso azul, ó, mais um mês aí no azul, mês de setembro. Agradecer aqui a parceria com o amigo, o economista Almir Cesar Filho. Bom, Lava Jato apura ligação dos 5 maiores bancos na lavagem de 1,3 bilhão de reais. Por favor, Almir, caiu a ligação, a gente vai refazer aqui o contato com o Almir Cesar Filho, para que ele possa passar essas informações aí para a gente aqui no Boletim de Economia, né? O quadro Economia é Fácil. Problemas da telefonia que a gente tem. Não, faleceu não. Vamos refazer, então, a ligação para ver se a gente consegue. Ele está no trânsito, né? E a gente está tentando fazer o contato aqui para ele falar sobre esse destaque aqui. Oi, alô. Almir, você me ouve? Sim, Antônio. Então, o destaque, eu vou repetir: Lava Jato apura ligações dos 5 maiores bancos na lavagem de 1,3 bilhão de reais. Por favor, Almir. Bom, Antônio, eu podia destacar hoje a questão da queda das bolsas, né, mundiais, que foi uma lona ontem, com risco de recessão global que avança, né, diante, inclusive, da piora nos indicadores da economia real. Então, os indicadores de comércio e indústria no mundo, não só aqui no Brasil, também estão baixos, há uma possibilidade de recessão à vista, e a Bolsa de Valores tenta, como sempre, se antecipar à crise do lado real. E aqui no Brasil, mesmo com a votação da reforma da Previdência ontem, no Senado em primeiro turno, e o governo, como também o mercado financeiro interpretando como uma vitória, as bolsas aqui, particularmente a Bolsa de São Paulo, teve uma queda de mais de 2,5%, foi 2,9%, estou vendo aqui, 2,9%, quase 3% ontem. Há também uma crise na Europa em torno da saída do Brexit, saída do Reino Unido, né, já apelidada de Brexit. Esse, inclusive, vai ser um tema que a gente vai tratar hoje à noite. As duas coisas, essa queda nas bolsas e o próprio Brexit, que força ainda mais a um impasse na economia europeia e a tentativa do mercado financeiro se antecipar diante das perdas. Mas a gente vai falar hoje aqui um outro tema, que é a Lava Jato. No caso, a Lava Jato, com a sua relação com os bancos, né? Durante esses anos de Lava Jato, pouco se falou da cumplicidade, pelo menos isso, da cumplicidade dos bancos com o esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. E os bancos não poderiam estar de fora
desse esquema de corrupção. E sempre surpreendeu como a Polícia Federal, a Receita Federal e particularmente o Ministério Público nunca miraram os bancos. Miraram os doleiros. Para quem não sabe, doleiro é um operador financeiro que não tem registro no Banco Central. Então, é muito parecido com o agiota, mas não é igual, tá? Só para esclarecer. E os bancos pouco foram citados, né? Em vários momentos houve a impressão, ou mesmo surgiu delatores citando bancos, bancos lavando dinheiro, ou mesmo participando do esquema, pagando propinas a políticos e altos funcionários públicos, e não aparecia isso, né? Alguns políticos, como o próprio Palocci, a primeira tentativa de delação dele, que acabou sendo vazada para a imprensa, revelou que ele ele que tinha sido ministro da Economia, ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil, teria focado na delação, na proposta de delação dele, premiada, os bancos. E foi negado, né? Não foi aceito na época pela força-tarefa da Lava Jato. Só uma segunda versão na qual ele atacava ainda mais o presidente Lula, que já estava preso, inclusive essa delação vazou às vésperas da eleição, né? Maculando a imagem do candidato do PT, o Haddad, reforçando aí uma pressão da Lava Jato contra a candidatura petista na eleição passada, enquanto a primeira delação nem tinha sido vazada. Havia uma especulação e muito menos aprovada. O que aconteceu ontem foi que, pela primeira vez, houve a deflagração de um desdobramento da Lava Jato, né, uma fase, que eles chamam, em cima dos 5 maiores bancos brasileiros, que, segundo a Força Tarefa, lavou algo em torno de 1,3 bilhões de reais do esquema de corrupção e propina que grandes empresas brasileiras tinham com políticos e administração pública. O esquema consistia na abertura de contas em nome de empresas de fachada, operadas por doleiros investigados na operação. Então, os 5 maiores bancos do país, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, o Santander e Caixa, teriam sido usados para a lavagem de dinheiro. É o que aponta as investigações da Lava Jato nas 2 fases da operação realizadas este ano. É o que revela uma reportagem que foi publicada no site da UOL. Então, inclusive, destacar que a grande imprensa brasileira, a maioria da grande imprensa brasileira, não está dando repercussão devida a essa fase da Lava Jato em cima dos grandes bancos. Então, só mesmo alguns veículos da imprensa econômica, especializada em economia, muito pouca, com pouco destaque, mas estão dando repercussão, mas, como eu disse, com pouca ênfase, exceto o jornal Monitor Mercantil, e a matéria original é do site UOL. Tá? De acordo com as operações feitas pelos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o esquema consistia na abertura de contas em nome de empresas de fachada, como eu disse, operada por doleiros investigados na operação. Esses teriam movimentado cerca de 1,3 bilhão de reais, oriundo de propina, e para os investigadores, a cooptação de funcionários de bancos e falhas em sistemas de controle de operações suspeitas teriam viabilizado a utilização do sistema financeiro nacional para transações ilegais. Os membros da Força Tarefa agora se debruçam na apuração da responsabilidade dos bancos citados nos crimes cometidos, porque a Lava Jato foi em cima apenas de funcionários dos bancos e não nos altos executivos e na própria instituição.
ao meu ver, é impossível uma movimentação tamanha de recurso, os bancos não ter ciência de onde vinham esses recursos, não ter participado de alguma forma, né? Inclusive, for o beneficiário, porque são dinheiro que entra e os bancos acabam utilizando para fazer empréstimos para outras pessoas. Então, os bancos lucraram muito com a corrupção revelada, né, pela Operação Lava Jato, né? O que está em apuração nesse momento é se o banco adotou todas as cautelas devidas para evitar funcionários fossem cooptados e valores fossem lavados ou se ele foi omisso. É nesse momento que os procuradores estão se centrando. Para mostrar o tamanho da participação dos bancos, o Bradesco, que é um banco privado, é o que tem maior volume, recebeu 989,6 milhões de reais, em seguida o Banco do Brasil, 200 milhões, Itaú 94,5 milhões, o Santander 19,5 milhões e a Caixa 4,1 milhões. Então, finalmente, chegou aos bancos a Operação Lava Jato. Eu gostaria de frisar, Antônio, que eu acho que não foi só na lavagem de dinheiro que os bancos participaram. É muito provável que os bancos, inclusive, pagassem propinas também aos políticos e os funcionários da administração pública para conseguir vantagens indevidas. Se, de fato, no caso deles, não necessariamente passa por uma obra superfaturada, como boa parte do funcionamento do esquema, o esquema, inclusive, em alguma medida, foi apelidado de Petrolão, porque envolvia a Petrobras, mas não era restrito apenas a ela, e também não era restrito apenas às empreiteiras, né, porque que fornecem obras para áreas estatais e para a administração pública, né, mesmo que obras superfaturadas, os bancos participam de uma outra maneira possível no esquema, porque eles são acionistas e proprietários, pelo menos parciais, das empreiteiras. E 2, elas também conseguem obter vantagens indevidas junto à administração pública, através do quê? Da manutenção do esquema da dívida pública, que não é auditada, como inclusive manda a Constituição, e a gente já várias vezes falou aqui de vários esquemas que fazem com que a dívida pública se mantenha alta, gerando muito lucro para os banqueiros e demais rentistas, como também você vê vários momentos leis aparecendo e beneficiando os bancos em detrimento dos clientes e contribuintes de maneira geral, né? Ou mesmo leis que criam impostos e não afetam os banqueiros, mas afetam os demais contribuintes. Então, com certeza, se cavucasse mais, iria aparecer a corrupção dos grandes bancos. Mas até o momento, infelizmente, nos parece que não houve grande propensão da Lava Jato para isso. Como nesse momento, né, a grande imprensa, diante do da Vaza Jato, quer dizer, as revelações do site Intercept Brasil e dos outros veículos que estão coligados a ele, diante do vazamento da troca de mensagem entre os membros da Força Tarefa da Lava Jato, revelando, inclusive, uma postura omissa ou mesmo corrupta, justamente no combate à corrupção, parece que isso forçou essa fase da Lava Jato, mas é muito pouco, como eu estou falando no momento. Ainda é muito pouco e é provável que precise muito mais, né? Até porque, como eu disse mais cedo,
em vários momentos apareceu delações, não foi só, eu citei só do Palocci, outras, né, delatores citando os bancos, mas a propensão dos procuradores em investigar justamente o banco foi muito baixa. A gente entende porque os bancos são poderosos e poderiam ter organizado um conluio para enfraquecer a Lava Jato. Isso prova, inclusive, como a Lava Jato é seletiva. Tá? Investigou uma camada de políticos, uma ala dos políticos, e não outra. Né? E como também investigou uma ala de empresários, né? E não uma outra, em detrimento de uma outra, justamente porque estava fazendo uso político do combate à corrupção. Fora que hoje nós sabemos, inclusive, de pessoas da Força-Tarefa da Lava Jato, como você noticiou mais cedo, inclusive no caso, as primeiras prisões de membros da Força-Tarefa que estavam lucrando, inclusive, de maneira corrupta, né? Não digo de maneira antiética, porque no caso da Dallagnol e Moro fizeram fortunas com palestras, cursos, livros, etc. Mas a prisão ontem de um auditador fiscal que subornava, que chantageava políticos e empresários, obtendo informações da corrupção deles. Então mostra que há sim um uso corrupto do combate à corrupção. Há um uso político e mesmo corrupto do combate à corrupção, né? O que a Vaza Jato está comprovando nesse momento. Antônio, é contigo no estúdio. Legal, Almir, agradecer muitas pessoas acompanhando aqui a sua participação, como sempre brilhante. Vou citar apenas alguns aqui, né? O Júlio Mesquita, o Wagner Figueiredo, a Cláudia Júlio Rosa, Firmo, o Fabrício Alves e o Adão Gonçalves da Silva. Também o Alessandro Gonçalves, da TV Cívica. E logo mais tem programaço aí, versão estendida do Economia é Fácil, a partir das 8, não é isso, Almir? Isso, 8 da noite, Antônio. A gente vai fazer a versão estendida e nós vamos falar sobre Brexit. Brexit or not Brexit. Vamos falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, nesse momento de impasse profundo. O atual primeiro-ministro Boris Johnson apresentou uma nova proposta para que a União Europeia delibere sobre mecanismos de saída, mas, inclusive, jogando para baixo as bolsas de valores. As bolsas de valores já estavam em pânico diante dos últimos indicadores de comércio e indústria em vários países. As notícias não são muito boas, então nós vamos discutir o Brexit e, é claro, a crise econômica que se avizinha, inclusive com esse pânico nas bolsas de valores. Antônio, um forte abraço e até mais tarde. Muito obrigado pela parceria aí. As notícias não são muito boas, então nós vamos discutir o Brexit e, é claro, a crise econômica que se avizinha. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.